o voto em Lula e o futuro do Brasil. O Brasil está vivendo nesse momento o fim de um transe maligno, no qual nós entramos no processo do golpe contra Dilma, lá atrás. A marca desse transe maligno foi a ilusão das forças reacionárias e conservadoras de que podiam jogar fora Lula e o PT do grande acordo de facções e ficarem sozinhas com o Estado de Direito autoritário para elas. Ali, quando elas conseguiram fazer esse movimento com as maiores arbitrariedades, usando os instrumentos legais do próprio Estado de Direito autoritário, elas abriram as comportas para esse grande período de trevas que o país viveu. Naquela altura em que nós discutíamos o impeachment da Dilma, ou seja, antes ainda que o golpe se concretizasse, eu escrevi no meu blog um artigo chamado Linchamento. E eu peço licença para ler as últimas 4 linhas deste artigo. Dizia assim: quando sair do transe maligno em que se encontra, quando tiver deixado para trás, mais ou menos estropiadas, as vítimas dele, a sociedade brasileira haverá de descobrir, não sem horror e vergonha, toda a extensão do mal realizado. E terá pela frente a tarefa ainda mais penosa de ao menos mitigar o comprometimento do nosso futuro que toda essa insânia em curso está a produzir. Nós estamos em vias de deixar para trás esse transe maligno em que havíamos entrado. Mas veja bem, eu insisto e tenho hoje a mesma opinião que naquela altura tinha. A tarefa agora é mitigar o comprometimento do nosso futuro que toda essa insânia em curso produziu. Mitigar. E é nesse marco de mitigação que eu voto no Lula. Que eu entendo o voto no Lula como absolutamente necessário. E, se possível, com uma vitória no primeiro turno. Porque a tarefa que se abre para nós não é construir o nosso futuro. Nós não criamos forças para isso na sociedade brasileira. Não há nenhuma alternativa nova. A tarefa que cabe a nós é mitigar os comprometimentos havidos ao nosso futuro, dos quais o responsável maior é o Bolsonaro. Mas veja bem, por que nós não estamos abrindo perspectivas novas com uma vitória do Lula? Por uma razão simples, porque uma vitória do Lula é o fim de um looping do jogo de facções. Como eu disse, lá atrás, no início do transe, uma parte das facções estatais achou que poderia dispensar o Lula e o PT, como se fosse possível manter o Estado de Direito autoritário sem Lula e sem PT. Não é. A menos que você queira um Estado ditatorial. Por quê? Porque você não consegue a adesão da massa popular brasileira via democracia a um Estado de Direito que é autoritário. Porque se você não tiver uma força que represente, de alguma forma, e principalmente que negocie o adiamento das demandas populares, a massa não adere. E se a massa não aderir, só com ditadura.
Então, o que nós tivemos foi um grande looping em que as forças, naquele momento hegemônicas do Estado de Direito autoritário, achavam que podiam dispensar o parceiro mais recente que tinham adquirido, que era o PT e o Lula. Descobriram que não podem. E aí, ao longo de todos esses anos, o Brasil pagou o preço de as facções estatais se reacertarem. Eu escrevi no meu blog também, quando Lula saiu da cadeia em que ele foi colocado injustamente, do ponto de vista jurídico, atropelando as normas legais do Estado de Direito autoritário, mas não atropelando as regras truculentas do autoritário que caracteriza esse Estado. E foi por isso que eles conseguiram botar o Lula na cadeia, porque existem regras vigindo na dinâmica burocrática, da inércia burocrática do Estado de Direito, que é autoritário por isso, porque tem essas regras, e foram elas que permitiram botar o Lula na cadeia. Mas era insustentável a situação. Então, quando o Lula sai da prisão, eu escrevo um artigo justamente com esse título: O Looping das Facções. Porque aí houve um acerto geral para que se pudesse renegociar a manutenção do Estado de Direito autoritário. E é por isso que eu não tenho ilusões de que nós vamos, sob um governo Lula, que tudo indica é o que teremos. Só não digo que é certo porque a vida é incerta e ainda faltam dias para as eleições. Mas é muito difícil que o Lula não ganhe isso. É até difícil que ele não ganhe no primeiro turno. É mais provável que ele ganhe já no primeiro turno. Mas nós não vamos ter, num governo Lula, a construção de um Estado de direito democrático. Não. Mesmo que eles não saibam, o que eles vão estar fazendo no governo é tentando soldar de novo os cacos do Estado de direito autoritário que está em crise de legitimação. Então, essa é a pedra angular da minha falta de entusiasmo com o que nós vamos ter pela frente. Porque o nosso Estado está em crise de legitimação, não é uma crise institucional. Crise institucional é quando as instituições não funcionam, e elas estão funcionando, e como estão? É uma crise de legitimação porque não é uma crise dentro do Estado, é uma crise da relação do Estado com a sociedade. O sentimento antissistema, de que já tratamos aqui, que é muito auspicioso, mas que a nossa auto-intitulada esquerda desperdiçou e continua desperdiçando, o sentimento antissistema é a tradução na epiderme popular da crise de legitimação do Estado. Porque o Estado não entrega, ele só entrega desigualdade, violência policial, corrupção, vantagens para os hierarcas da República, aqueles que ocupam as grandes burocracias, vantagens para os negócios dos grandes empresários, proteção tributária para os grandes e escravidão tributária para os pequenos, abandono às forças de mercado do emporcalhamento das águas do país, da destruição das matas, não apuração de assassinatos de lideranças indígenas, de lideranças populares da periferia das grandes cidades. Enfim, é um Estado que é fiador, que mantém a grande violência que impera no Brasil.